acerca desse tema. Então, já foi ministrado lá acerca de arrebatamento pelo pastor Adelício. Eu trouxe uma ministração acerca de grande tribulação. O Neomar estará nessa quinta, falando acerca de Armagedon e reino milenial. E depois outro irmão trará uma mensagem acerca de juízo final. Então, quando a gente olha para essa situação, só existe coincidência para aqueles que não conhecem o Cristo que nós conhecemos. Nós acreditamos em Jesuscidência. Então, quantos creem que o Espírito Santo de Deus está na direção da sua igreja, está na direção de tudo que é ministrado ao seu povo? Não é à toa que o Espírito Santo de Deus inspirou esses pastores, esses líderes, a estarem trazendo essa temática. Deus quer falar com você de uma maneira pessoal. Deus quer falar com você de uma maneira profunda. Ele quer trazer você para um despertamento, porque essa mensagem é um alerta, mas essa mensagem também é um despertamento, é um chamado à conscientização. Não há mais tempo para você brincar de ser cristão, não há mais tempo para você brincar com as coisas de Deus. A qualquer momento a trombeta vai tocar e o nosso nome Jesus Cristo vai chamar, e aquele que não for arrebatado vai ter que enfrentar aquilo que a gente vai descrever aqui somente por cima, porque se nós fôssemos descrever aqui com minúcias de detalhes, precisaríamos aí de uns 3, 4 dias, mas a gente vai fazer o possível para pegar os pontos principais e estarmos comunicando esse alerta para aqueles que servem a Jesus em espírito e verdade. Aqueles que na parábola das virgens, você tem 5 virgens prudentes que têm azeite em reserva, e você tem 5 virgens loucas ou imprudentes que não têm azeite em reserva. E na Bíblia Sagrada o Espírito Santo é simbolizado dentre os símbolos que ele utiliza, assim como o fogo. No dia de Pentecostes foram vistas línguas repartidas como que de fogo, é um dos símbolos do Espírito Santo, mas também é o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. E as virgens prudentes tinham azeite em reserva. Muitas das vezes você olha para a multidão que se acumula dentro da igreja, todos têm lâmpada, todos parecem crente, todos parecem iguais, mas o Espírito Santo de Deus sabe acerca daqueles que têm reserva de azeite dentro da sua vida, aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade, aqueles que o servem em espírito e em verdade, aqueles que negam a si mesmo e carregam a cada dia a sua cruz e tem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. É esses que têm o selo da promessa, é esses que vão subir no arrebatamento, é esses que vão ter um corpo transformado, são esses que vão receber galardões celestiais no tribunal de Cristo. Nós temos então agora que nos despertar para essa realidade. Nós temos que buscar a Deus como se não tivesse mais oportunidade, porque na verdade não tem. Nós não sabemos qual é o momento em que Jesus Cristo vai levar a sua igreja. Eu quero só trazer com vocês, abre a Bíblia aí, Mateus 24, 27 ao 31. Quem tiver olho de águia, só acompanha ali. Apesar que está bom de visualizar. Está bem nítido ali. Aleluia. Se eu pedir uma coisa, troca para mim essa cadeira que eu não estou. Acho que é muito peso. Mais de 100 quilos para uma cadeira dessa aqui, eu acho que é pedir demais, né? Aí tem que ser para um cara esbelto, um cara magro. Isso, muito obrigado, viu? Desculpa o incômodo. Graças a Deus. Está aí. Pronto, maravilha. A gente vai seguir então. Vamos lá. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 27 ao 31, que nos diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Preste atenção, quem está dizendo isso não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Marcos, não sou eu, não são teólogos. Quem está dizendo isso é o meu e o teu Jesus. É Jesus de Nazaré, é o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que João diz que é o verbo divino pré-encarnado, aquele que veio até nós e que nos mostrou o próprio Deus, como Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. É o Senhor Jesus Cristo que está dizendo isso. Assim será, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será, desse jeito será, na vinda do Filho do Homem. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo diz que será assim,
Não tem teólogo nesse Brasil ou nesse mundo para dizer que vai ser de outro jeito. Pode defender a linha de interpretação que for, pode defender o tipo de filosofia, de teologia que quiser, pode ter o diploma, acumular diplomas de onde quiser. O Senhor Jesus Cristo disse: assim será. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. O Senhor Jesus Cristo, ele usa exemplos para que não reste dúvida. É interessante que Jesus Cristo não tinha nenhum constrangimento para trazer um exemplo, uma ilustração que ficasse muito clara para quem estava se dirigindo, para quem estava falando. Ele se comparou com uma galinha. Em algum momento ele disse, chorando sobre Jerusalém, ele disse: ó Jerusalém, como eu quis ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus filhotes. Ele não tem nenhum constrangimento em comparar, desde que a mensagem seja completamente entendida. Ele disse em outro lugar, se compara como um ladrão, que a vinda do Filho do Homem será como ladrão à noite. Que aí, se o dono de casa tivesse apercebido, estaria esperando, não seria tomado de surpresa. Então Jesus Cristo deixa muito claro, a vinda dele vai ser de surpresa. Para alguns, uma surpresa feliz. Todos serão surpreendidos, ninguém sabe qual o momento. Há pouco tempo atrás, um sem noção aí determinou o dia do arrebatamento para o dia 16. Já estamos no dia 19, não é? Ele já inventou outra desculpa. Então quer dizer, não adianta você determinar, Jesus Cristo disse, nem os anjos, nem o Filho do Homem, na situação em que ele estava como servo, na sua kenosis, né, quando ele se esvaziou para se tornar um servo, nem os anjos, nem o Filho do Homem, somente o Pai. E agora que Jesus Cristo está na glória, a qual ele havia deixado, está junto ao Pai, assentado à destra de Deus, ele também sabe qual é o dia e qual é o momento, ele sabe qual é a hora, ele sabe qual é o instante em que ele vai vir buscar a sua noiva, em que ele vai vir buscar a sua igreja. Então nós temos essa comparação que Jesus Cristo faz, ele não tem constrangimento, desde que a comparação fique clara. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Veja que o movimento é de nós para ele. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres vão até o cadáver. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Imediatamente após a tribulação, a qual nós estaremos abordando, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então você tem um outro período, uma outra situação. Então, ou seja, depois de acontecidos esses eventos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos verão, todos se lamentarão. Jesus Cristo virá com poder e grande glória, chamada a parousia de Cristo. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse trecho, essas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas explicam para nós, elas organizam para nós o quadro de eventos. Elas deixam muito claro para nós como se darão o quadro de eventos, sendo que primeiro haverá um evento que é caracterizado por ele como um relâmpago. E um relâmpago, ele tem frações de segundo. Um relâmpago, semelhantemente ao que Paulo descreveu do arrebatamento, ele disse no grego, será em um átomos. O que é um átomos? Na época de Paulo, acreditava que o átomos era a menor partícula indivisível. Então, quando ele disse será um átomos, o tradutor para o português, ele colocou de uma forma muito inteligente, será num abrir e fechar. Essa é a característica do arpague, essa é a característica do rapto, essa é a característica do arrebatamento. É aquilo que nós estamos esperando para a nossa época, sermos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Quando você estiver cuidando das suas coisas, quando você estiver pegando um ônibus, quando você estiver fazendo seus afazeres, quando você estiver passando por uma tribulação pessoal, quando você estiver passando por um momento de contentamento e de alegria, mesmo numa situação em que você não estava pensando acerca disso, mas se você tem azeite na lâmpada, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você será arrebatado, você será arrancado dessa terra, e isso se acontecerá
como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será rápido, será um rapto. Como você será, nós seremos levados. Aqueles que morreram serão ressuscitados. Nós todos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Onde estiver o cadáver, aí irão os abutres. Veja o movimento que Cristo já havia descrito aqui, nessas palavras. E aí, o segundo evento, onde ele começa a descrever, imediatamente após a tribulação, que é a que nós vamos descrever de uma forma mais detalhada aqui. Então você tem uma segunda situação, que é, após o arrebatamento da igreja, segue-se a grande tribulação, sendo 3 anos e meio chamado falsa paz, quando aquele que é enquadrado por Cristo no Apocalipse, quando ele abre o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, que recebe uma coroa e um arco, e sai vitorioso para vencer. Ele vai estabelecer então o seu governo esse que está sendo já preparado ao longo dos séculos. Só uma pessoa cega, só uma pessoa alienada não percebe a mudança das épocas que está acontecendo. Inclusive Jesus repreende os fariseus, se não me engano, ou os saduceus, dizendo: olha, vocês olham para o céu e dizem: o céu está rubro, vai haver chuva, ou o céu está limpo, vai haver bom tempo. Vós sabeis discernir as estações, mas não sabeis perceber a mudança da época que está acontecendo. No caso de Jesus, o tempo da graça que estava se instaurando. No caso de nós, o tempo que está acabando para o tempo da graça, para entrar no período da grande tribulação. Então nós temos visto uma mudança nos governos. Nós temos visto muitas situações que têm proporcionado mais autoritarismo aos governos. Por exemplo, você tem a Constituição, que é a Carta Magna da República, que assegura direitos, liberdade de expressão, direitos de ir e vir, tá certo? Liberdade de culto. Então a Constituição está acima de quaisquer leis. É a Carta Magna que assegura direitos. Pois bem, veio a situação de pandemia. E aí, com o agravamento da pandemia, com a multiplicação de mortes, com a situação de crise que começou a se desenrolar, certos direitos assegurados pela Constituição passaram a tornar-se maleáveis na mão do Estado. O Estado passou a ter o direito de proibir o seu direito de ir e vir, por exemplo. O Estado fechou igrejas, algo que nunca foi visto, nem nos períodos de grande aflição aqui no país, ditadura militar ou grandes revoluções, não se viu tanta força, tanto poder na mão do Estado, de fechar igrejas, de fechar comércio, de impor uma vacinação coletiva. Não estou dizendo não se vacine, é necessário, é uma prevenção, mesmo eu não podendo assegurar para vocês se isso é bom ou ruim, eu não sou cientista, então não entro nessa área, mas eu digo para você, eu nunca vi tanto acúmulo de poder na mão do Estado, como a gente tem visto na atualidade. Nós temos visto a situação da pandemia e nós olhamos para aquilo que Cristo disse acerca do período da sua vinda. Haverá o quê? Fome. Haverá pestes. Haverá terremotos. Haverão guerras e rumores de guerras. Então você tem a situação da pandemia, você tem a situação da guerra que se desenrolou entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Ucrânia, tá certo? E o mundo pasmo diante dessa situação inesperada. Não acreditavam que isso seria possível diante da situação da ONU, da OTAN que existe. Mesmo assim isso aconteceu, demonstrando para nós que aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz não cai por terra. Passarão os céus e a terra, como ele diz na sua palavra, mas a palavra que sai da sua boca não passa. Então nós vemos que os sinais estão se multiplicando, os sinais estão indicando para o grande momento do arrebatamento, e seguindo o arrebatamento, você tem a grande tribulação, como Cristo descreve aqui: tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Seguindo a grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo indica a sua vinda em glória. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Este evento, ele não tem nada a ver com o primeiro evento. O primeiro evento chama-se arrebatamento, que será um piscar de olhos, que será como um relâmpago, que sai do Oriente e mostra no Ocidente. O segundo evento será uma manifestação,
onde Cristo se manifestará em glória. E no Apocalipse diz que ele virá montado num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com uma veste salpicada de sangue, e acompanhando todo o exército celestial, constituído pela sua igreja, que já estava arrebatada e já estava celebrando as bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Nós viremos juntamente com Cristo estabelecer o chamado reino milenial. Então eu vou passar adiante para a gente ver outros textos que também são importantes. Mateus 24, 36 a 44 nos diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, virá o Filho do Homem. Por mais que pessoas importantes hoje na teologia defendam uma linha chamada pós-tribulacionismo e colocam alguns argumentos até muito bons, todavia o maior argumento é bíblico. O maior argumento são as palavras do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos afirma que o grande dia da sua vinda, o grande dia do arrebatamento, será uma surpresa. Será uma surpresa para os crentes e será uma surpresa para o mundo de modo geral. Para os crentes, uma surpresa feliz, porque serão levados. Mas para o mundo, uma surpresa de desespero, porque estarão agora diante do período de grande tribulação. Então, você defender teses, ideias que eliminem o elemento surpresa, é você atentar contra a Sagrada Escritura. Então alguns têm defendido, não, o arrebatamento será depois da tribulação. Só que se a gente entra pelo período tribulacional, nós temos alguns textos bíblicos que são desrespeitados, que eu vou trazer aqui para você, e você tem a eliminação do chamado elemento surpresa, que é característico do arrebatamento. Então, com o termo vinda do Senhor, nós queremos nos referir a 2 etapas. É um evento, mas está subdividido em 2 etapas. Na primeira etapa, chamada arrebatamento, você tem o Senhor Jesus Cristo virá até as nuvens, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. Virá com grande rapidez, Mateus 24, 27, como um relâmpago. Somente os crentes verão, Atos 1 e 11. Virá para a igreja, João 14, 1 ao 3. Virá antes do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8. Virá para a noiva, Mateus 25, 1 ao 10. Virá antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 1 e 10. Para a segunda etapa, nós temos um evento dividido em 2 etapas. Então, na segunda etapa do primeiro evento, do único evento, chamado a vinda de Cristo, a segunda etapa é a vinda de Cristo em glória. Texto que eu li, de Mateus 24, 30 ao 31, e também outros textos que falam: pisará no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4. Virá declaradamente, ou seja, todos verão, todos se lamentarão, característica da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, tá certo? A segunda etapa da vinda de Cristo, a chamada parousia. Todos verão, virá com a igreja. Na primeira ele virá para a igreja, para arrebatá-la. Na segunda, a igreja arrebatada virá juntamente com ele, virá com a igreja, tá certo? Virá para liquidar o anticristo, ou iníquo, virá com a esposa, virá para acabar com a grande tribulação. Então a primeira etapa é caracterizada pelo átomos, rapidez. Na segunda etapa você tem outras características, tá certo? Como a manifestação em glória, quando Cristo de fato será visto, e aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, então se lamentarão. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra,
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Graças a Deus. Então, nós temos aqui as afirmações daquilo que temos estudado ao longo da nossa vida, né? Aquilo que temos encontrado nas Sagradas Escrituras. Então, mesmo que a gente respeite certos estudiosos, a gente não pode negar a Bíblia. Eu não posso negar os textos que são tão claros em relação a como se dará esses eventos para agradar certas linhas teológicas, pós-tribulacionistas, amilenistas, que diz que não há milênio literal, pós-milenistas, que diz que o milênio já está acontecendo e que Satanás já está amarrado, tá certo? Que Jesus Cristo virá somente para juízo final. Bíblia Sagrada, meu irmão, Sagrada Escritura. Então, a fonte do nosso conhecimento é a Sagrada Escritura. Vamos ver alguns textos aqui importantes. Está na tela ali, se quiserem pode acompanhar pela tela. Texto de Daniel 9, 24 e 27, para começar a entender como se desenrolará o período de grande tribulação. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, Daniel 9, 24 e 27, e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido. O profeta Daniel foi muito claro no estabelecimento desses parâmetros, desde o restabelecimento do templo até o ungido, o líder. Até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, primeiro grupo, e 72 semanas. 7 semanas e 62 semanas, perdão. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então, somente para já trazer um esclarecimento nesse texto, quando ele fala de semanas, você tem que entender o seguinte: nós estamos lendo a Bíblia em português, mas a Bíblia foi escrita em hebraico. Então você precisa em alguns momentos recorrer ao hebraico para entender o que ele está querendo dizer com isso. Quando você recorre ao hebraico, o termo semana, que para nós já entra na mente na folhinha, né, que você tem pendurada lá, uma semana, 7 dias, ok. Só que para a mentalidade hebraica, o que ele está dizendo aqui não é necessariamente semanas, ele está dizendo Shavuá, tá certo? Ou Shavua. E esse Shavua é um grupo de 7. Se é 7 dias, se é 7 anos, se é 7 séculos, é um grupo de 7. Então, quando você olha a forma como ele aplica aqui, você entende corretamente que são 7 semanas de anos, porque o próprio texto vai nos dar essa designação. Então, não se apegue tanto à semana como contagem de dias, porque o que interessa para ele aqui é um grupo de 7. 7 semanas de anos, como ele diz aqui, como ele vai dizer mais à frente. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, veio 7 e veio 62, 69. O ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolação foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança. Olha aqui, revelação. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Você primeiro teve 7 semanas, 62 semanas. Depois você tem uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Muito bem. Com esse texto, você tem algumas situações históricas muito claras. Daniel está vivendo no cativeiro. Primeiro cativeiro, 586 a.C., foi o cativeiro babilônico. A Babilônia caiu, como Daniel mesmo havia visto em visões. Deus havia revelado para ele. A Babilônia cai, se levanta a Medo-Pérsia. Com a Medo-Pérsia, você tem agora Daniel nessa corte. E Daniel está orando para que a profecia de Jeremias, que havia previsto 70 anos de cativeiro, se cumprisse.
e para que o povo estivesse pronto para o cumprimento dela. Daniel está orando insistentemente a Deus para que o povo estivesse apto a ser abençoado pelo cumprimento dessa profecia, para que retornasse para a terra. O anjo Gabriel é enviado, as hostes demoníacas tentam deter, Miguel é enviado para liberar o caminho. Gabriel chega até Daniel e revela o que? As 70 semanas de Daniel, que não são uma revelação ligada só à volta de Judá do cativeiro, mas são uma revelação acerca da escatologia, uma revelação acerca dos últimos tempos. E quando ele traz esses grupos, primeiro 72, eu até coloquei mais para frente, de uma forma bem clara aqui, deixa eu só localizar, para a gente se guiar direitinho aqui, mas eu coloquei mais para frente aqui, de uma forma bem esclarecida aqui, ó. Você tem esse primeiro grupo, tá certo? Você tem esse primeiro grupo aqui, 7 semanas, que dão 49 anos, ou 17.640 dias, desde a assinatura do decreto de Artaxerxes, que era o rei na época do retorno do cativeiro, tá certo? Ciro já havia assinado, e depois esses reis deram continuidade. Para a reconstrução de Jerusalém, em 445 a.C., até o fim do ministério de Neemias e Malaquias, com o fechamento do Antigo Testamento. Temos o primeiro período de 7 semanas. Então, quando aquela revelação começou a se cumprir, o primeiro grupo foi até 49 anos, com a reconstrução do templo, dos muros, tá certo? E a volta do culto. Começaram novamente a celebrar, a cultuar a Deus. Você tem as primeiras 7 semanas. 62 semanas durante este segundo período, que pode ser estudado por meio de 1º e 2º Macabeus, que são livros apócrifos, estão nas Bíblias católicas, só que são livros com conteúdo histórico. Então falam das perseguições que Israel sofreu nessa época. Por exemplo, nessa época, durante o cumprimento das 62 semanas, você tem o Império Medo-Persa cai, como Daniel havia previsto, e vem o Império Macedônico, com Alexandre o Grande, conquista toda a região. Depois Alexandre morre, 4 generais assumem. 2 generais, que são Ptolomeu e Seleuco, ficam com a região do Egito e da Palestina, disputando entre si, guerreando entre si. Dentre os Seleucos, levanta um chamado Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes é um dos anticristos, conforme João nos aborda lá na sua carta, que já acerca do final dos tempos, já há anticristos entre vós, e também se levantará um que será o anticristo. Então, já temos anticristos trabalhando ao longo da história, aqueles que têm se levantado contra o povo de Deus. No caso de Antíoco Epifanes, ele se levantou para eliminar todos os judeus. Ele matou tantos judeus quanto ele pôde, ele queimou tantos livros sagrados quanto ele pôde, ele proibiu que se celebrassem festas sagradas, ele invadiu o templo e profanou o templo, sacrificando uma porca no Santo dos Santos e lambuzando tudo com excrementos, com sujeira e sangue. Então ele foi um dos anticristos que se levantaram, como Hitler também foi um anticristo, que se levantou novamente para perseguir os judeus, para tentar eliminá-los da face da terra. Mas mesmo com o levante de todos esses, nenhum deles pode ter sucesso, porque Deus, na sua glória, já havia tudo previsto e já havia decretado sobre o povo de Deus que haveriam promessas ainda a se cumprir, como Paulo diz na sua carta: eles foram arrancados para que nós fôssemos enxertados, mas acerca deles Deus tem muito a cumprir ainda para o tempo escatológico. Então nós temos aqui em Israel um relógio escatológico. Israel é um relógio escatológico. Nós temos aqui a situação das 62 semanas, que elas vão se cumprir quando? Você vai ter aqui o final do ministério de Neemias, tá certo? Que eu estava falando aqui. 1º e 2º Macabeu, ocorre a queda do carneiro com 2 pontas, visto por Daniel, a ascensão do bode com a queda do seu grande chifre, que é Alexandre, a manifestação de um dos anticristos na pessoa de Antíoco Epifanes, a vinda do animal terrível, que Daniel havia visto, que é Roma, o ministério de Cristo, o Messias, sua morte e ressurreição, que inaugura o período da igreja, que nós chamamos de parêntese profético, e o cumprimento da profecia de Cristo acerca da queda de Jerusalém com a invasão do general, tá certo, Tito, em 70 depois de Cristo. Então nós temos aí 49 anos,
mais 434 anos, que são as 62 semanas, 483 anos, desde a ordem de Artaxerxes até a vinda de Cristo, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Nós temos aí a palavra de Deus se cumprindo de uma forma perfeita, de uma forma absoluta. Então, quando nós olhamos para essas situações, nós não temos diante de Deus, nós não estamos desorientados, nós não estamos sem uma bússola, nós não estamos andando como cego no escuro. Você só tem uma desorientação se você não se submete à palavra de Deus. Inclusive os judeus não aceitaram Cristo. Por quê? Porque não respeitaram a palavra de Deus como ela é. O profeta Daniel já havia profetizado na sua época que um ungido virá e um ungido será morto, tá certo? E o povo, tá certo? A terra, a nação seria perseguida, seria destruída. Então, se eles houvessem prestado atenção na palavra de Deus, eles teriam certeza que Jesus Cristo é o Messias. Como nós temos observado a palavra de Deus, como nós temos nos submetido à palavra de Deus, como nós temos respeitado a palavra de Deus na sua integralidade, não resta dúvida no seu coração: Jesus Cristo é o Senhor. As palavras dele não caem por terra, as promessas dele se cumprirão, e ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, como ele havia prometido. Não tomarei do suco da vide. Na última ceia ele disse: não provarei mais do suco da vide até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Eu vos levarei para mim, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Jesus Cristo vai buscar a sua noiva. Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão, se reconcilie, venha para Cristo, submeta-se a Cristo como seu Senhor, porque Ele vai buscar a sua igreja. A qualquer momento Ele vai levar a sua igreja. A última semana, que é a semana que estamos enquadrando aqui na grande tribulação, Ele firmará uma aliança. Ele firmará uma aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Uma semana, 7 anos, dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Nós temos aí Daniel falando muito claro acerca deste que firmará uma aliança. Jesus Cristo também fala acerca dele. Jesus Cristo disse: quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Então aquele que estiver no campo, não volte. Aquele que estiver no telhado, não desça. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Alguns que interpretam erroneamente, olham para esse texto como se esse texto se referisse à igreja. Os pós-tribulacionistas, por exemplo, cometem essa falha, cometem esse erro. Só que quando você olha para esse texto e você compara ele dentro do contexto no qual ele está inserido, você vê que primeiro Jesus Cristo trata com a igreja, acerca daqueles que ele enquadra. Onde estiver o abutre, onde estiver o cadáver, ali se ajuntam os abutres, que ele virá como um relâmpago, tá certo? Então você tem primeiro Jesus tratando com a igreja será arrebatada, a igreja será levada, a igreja será tirada. Mas aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor, mas aqueles que não se inclinaram a Ele, porque na Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu dobro meus joelhos voluntariamente, eu reconheço Jesus Cristo voluntariamente, mas aqueles que resistirem, um dia vão ter que dobrar o seu joelho à força, e a sua língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Então, a igreja que já tem confessado não participa desse texto, mas aqueles que ficarem do arrebatamento e os judeus que não reconheceram Jesus como Messias, é para eles que essa mensagem é destinada. Jesus Cristo, na sua misericórdia, diz: ai de vocês naquele dia, no dia que, como Daniel disse, se levantará um que firmará uma aliança. Vocês estão olhando ali, aquela foto, é uma das fotos mais famosas sobre Jerusalém. Alguns chamam de Mesquita de Omar, mas na verdade é um erro. Aquilo ali é o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é como que um santuário.
ele guarda dentro de si uma pedra preta, tá certo? Que conforme a mitologia islâmica, Maomé subiu ao céu nessa pedra. Então para eles esse lugar é muito santo, é um lugar muito precioso. Ao lado desse local chamado Domo da Rocha está a Mesquita de Omar, de fato. Então toda essa área é muito santa para o islamismo, é uma área muito preciosa para eles, e está encravada no centro de Jerusalém, tá certo? Então você tem a situação na qual Israel, em 1947, se eu não me engano, 46, 47, Israel retorna da diáspora. A diáspora, ou seja, a dispersão na qual Israel estava desde o ano 70 da era cristã. Vocês já pararam para pensar no que é um povo não ter terra? Pensa você é brasileiro. Pensa você se uma nação mais poderosa invade aqui e fala, ó, vaza, tchau. Pega seus mulambos, pega suas coisas e vaza. Aí você vai correr para onde der e você vai passar desde o ano 70 da era cristã até o ano 1947 vivendo na terra dos outros, vivendo no país dos outros, sem ter como se defender, vulnerável, tá certo? Exposto por não ter a sua nação. Essa foi a situação de Israel. Mas Israel, cumprindo a profecia lá de Isaías, quem já viu em nenhum lugar da história uma nação nascer num dia só? Um povo nascer em um momento só. Isaías foi usado por Deus para profetizar que Israel passaria desde 70 da era cristã até 1947 como um povo sem nação, um povo sem terra. Mas em 1947 foi votado na ONU. E quem deu o voto de Minerva para decidir a questão foi um brasileiro, votando pela restauração, ou seja, pela constituição de um Estado para Israel, a concessão de terra para o Estado de Israel. Então você tem Israel voltando a ser uma nação, nesse período de 1947. Ele volta a ser nação, ele consegue dominar aquela região. Atualmente ele coloca sua capital em Jerusalém, que era Tel Aviv antes, agora está em Jerusalém. Mas mesmo com toda essa situação, Israel vencendo 6 nações ao mesmo tempo na guerra de Yom Kippur. 6 nações se levantaram simultaneamente e ele venceu a guerra em todas as frentes de batalha. Mesmo assim, isso aqui Israel não consegue tomar. Sim. Essa área ocupada por esse Domo da Rocha é exatamente a área onde ficava o templo. Onde ficava o templo de Salomão. O templo que foi construído por Salomão, pelo monarca Salomão. Você tem hoje a chamada Sociedade do Templo. A Sociedade do Templo, que está lá em Israel, eles têm menorá pronta, eles têm as mesas, tá certo? Eles têm os altares, eles têm a vestimenta, eles têm todos os utensílios, só não tem a arca. Mas eles têm todos os utensílios prontos para reiniciar as atividades do templo. Eles estão na expectativa, eles estão esperando pelo start, pelo ok, para retomar toda a atividade de celebrações do templo, sacrifício de animais, todo culto que eles imaginam ainda está em vigor, porque eles não leem, né, no livro de Hebreus que o Cordeiro, que é Cristo, Cordeiro perfeito, sem mancha, entregou o seu sangue por nós, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, tornando todo esse sacrifício aqui obsoleto. Mas eles estão esperando pela possibilidade de reativar esses sacrifícios. E como que isso será feito? Quando a igreja for tirada dessa terra, quando o anticristo se levantar para governar, ele firmará uma aliança. Daniel já havia profetizado. Daniel profetizou a restauração, aconteceu. Daniel profetizou a vinda do ungido e a sua morte, aconteceu. Daniel profetizou que uma nação terrível viria e destruiria tudo, aconteceu. Cumpriu-se na profecia de Cristo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso aconteceu. A única coisa que resta, a última, a 70ª semana de Daniel, quando aquele que se levantar para assumir esse governo firmará uma aliança com Israel. Nessa aliança, qual é o grande trunfo, qual é a grande promessa? Que ele conceda novamente o território, o local para a reconstrução do templo. A sociedade do templo já está pronta aguardando isso, aguardando que o templo seja reconstruído. A estratégia que o anticristo vai usar
para conquistar Israel, para firmar uma aliança com ele, é a mesma estratégia que Herodes já usou no tempo dele. Herodes, que dominou, que foi um rei sobre Israel na época de Cristo, e ele era odiado pelos judeus. Ele era odiado pelos judeus. Por quê? Ele tem uma ascendência idumeia, ou edomita. Então ele tinha alianças importantes com os romanos colocaram ele como rei. E os judeus o odiavam, detestavam. E o que ele fez para ganhar, para conquistar os judeus? Ele não somente melhorou, mas ele praticamente ampliou e reconstruiu todo o templo. Então o templo que havia sido construído na época de Esdras e Neemias, ele vai e emprega mão de obra especializada, atende todos os critérios do sacerdote, dos fariseus, com relação à guarda de sábado, santificação, e reconstrói aquele templo, e embeleza aquele templo, e torna aquele templo uma obra magnífica. Tanto que os discípulos, caminhando com Cristo, eles chamam a atenção. Fala: Senhor, olha que pedras maravilhosas, olha que cores extraordinárias. Eles estavam encantados com aquilo. Herodes conseguiu ganhar a simpatia deles com isso. E aí Cristo, olhando para aquelas pedras, para aquele templo, diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nosso templo, nossa morada, nosso local de adoração não são construções. Cristo Jesus é o nosso templo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se move em nós. Então, se tem templo de mármore, se tem templo de madeira, isso não importa. O que importa é que Deus esteja no nosso meio. É que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de nós. Porque nós é que somos templo e morada para o Espírito Santo de Deus. Então, os discípulos mostraram esse encantamento que Herodes conseguiu ganhar. Na mesma estratégia que Herodes, virá o anticristo. O anticristo se levantará e ganhará os judeus com esta lisonja. Olha, vamos remover aqui esse santuário e vocês vão reconstruir o templo. Eu vou ajudar vocês, vou financiar. Quando ele reconstruir, como disse Daniel aqui no texto, e firmará a aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Durante 3 anos e meio será reconstruído, o templo. Os cultos retomarão, como eles já estão esperando. Só que depois de 3 anos e meio, o culto será cessado. E como Cristo já profetizou, quando vides a abominação da desolação no lugar santo, então ele se colocará ele mesmo no lugar santo, se colocará ele mesmo dentro daquele templo e exigirá para si a adoração. A adoração não é para o Deus do céu, a adoração é para mim mesmo. E quando ele exigir essa adoração e os judeus rejeitarem adorá-lo, virá o que chama-se grande tribulação, virá a grande perseguição. Perseguição que já estava acontecendo sobre aqueles que ficaram do arrebatamento. E essa perseguição se estenderá também aos judeus que agora haverão de quebrar essa aliança com ele. Então temos aí os textos de Daniel que nos falam acerca desse período. Quero falar um pouco mais, falando acerca de Apocalipse. Algumas coisas que eu quero explicar rapidamente, que o tempo não espera. O Apocalipse usa uma estratégia chamada linguagem parentética. O que é linguagem parentética? Ele vai numa narrativa, tá certo? Numa sequência, depois ele interrompe a sequência, abre um parêntese, aí recapitula alguns temas e segue a narrativa. Então você vê isso em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 7 é a primeira linguagem parentética, quando ele fala dos 144 mil. No capítulo 7, depois capítulo 10 é o segundo parêntese, depois capítulo 14 é o terceiro parêntese, e no capítulo 16 é o quarto parêntese. Tá certo? Então, só para você ter uma ideia da estrutura do texto. Não vou demorar aqui porque não há tempo suficiente para isso. Mas eu quero, junto com vocês, fazer algumas leituras. Vamos lá, vamos fazer algumas leituras aí para vocês não dormirem, que é muita coisa. Eu reconheço que é cansativo, que é difícil, mas é importante. O Senhor Jesus Cristo, Ele reservou esse momento para você, para que você pudesse estar se alimentando desse tipo de conteúdo. Abre a Bíblia em Apocalipse 6:2, por favor. Abre aí, vamos dar uma olhada no que tem lá. Apocalipse 6:2. Apocalipse 6:2 diz o seguinte, eu vou lendo aqui para ganhar tempo. E olhei,
E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja bem, algumas escolas de interpretação, existem algumas escolas, eu nem passei por isso porque não há tempo, mas você tem escolas de interpretação simbolista. O que é essa escola simbolista? Ela olha para o Apocalipse e sai alegorizando tudo. Não, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma alegoria. Não, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é literal, isso aqui não vai acontecer assim. Por que alguns usam dessa ferramenta? Para facilitar a sua vida, para não estender um estudo que tenha que enquadrar cada evento dentro do seu momento. Porque quem lida com o Apocalipse respeitando sua literalidade tem que trabalhar, tem que laborar muito para entender cada situação, para colocar cada situação dentro do seu momento. Então, aqueles que de fato respeitam o texto bíblico na sua literalidade, tem que gastar tempo com isso, e tem que gastar saliva com isso, né? E gastar também, cansar vocês de tanto falar para poder trazer algum entendimento. Mas alguns preferem tomar um atalho, aí sai alegorizando tudo. Só que isso é desrespeitar a própria Bíblia. Então, existem algumas escatologias simbolistas, existe outra chamada preterista, outra chamada histórica. Preterista diz o seguinte: olha, o Apocalipse já se cumpriu todo, se cumpriu tudo na época de João. Essas imagens aqui eram códigos, João colocou isso em código para os romanos não perceberem e não matarem eles. Então ele diz, se cumpriu tudo no passado. Só que você tem textos claramente indicando o futuro. Se tem textos indicando que isso é futuro, como que eu vou ter a coragem de ignorar o texto e dizer que isso está no passado? De forma nenhuma, de modo nenhum. Então você tem outros textos, outra interpretação chamada histórica, que fala que o Apocalipse está se cumprindo ao longo da história, ficando para o futuro somente o juízo final, que é outro erro também, porque você tem muitos eventos que estão vislumbrados para o futuro, após o arrebatamento da igreja, tá? E você tem a escola chamada futurista. A escola futurista é a escola que nós temos defendido, que a nossa igreja tem defendido, que olha para o texto, busca entender a sua literalidade, se submeter a ele e tentar entender qual é o momento histórico de cada coisa, tá certo? Aí você tem um texto, você tem uma interpretação que entende que o Apocalipse é escatológico, ou seja, que é para o futuro, tá certo? Então 6:2 nos diz: e olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Alguns intérpretes da escola simbolista dizem: aqui é Jesus. Só que quando você olha para uma interpretação dessa, você percebe o erro na cara. Por quê? Jesus já está sendo enquadrado aqui dentro desse texto. Quem é Jesus? Dentro do texto de Apocalipse capítulo 6. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que João viu um cordeiro como havendo sido morto. E você viu que havia um livro selado por dentro, havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E procurou-se alguém para abri-lo. E ninguém, preste atenção, ninguém foi achado digno. E João diz: e muito chorei. João caiu em prantos diante da situação na qual não foi achado ninguém digno. Só que preste atenção no que está sendo dito quando você faz essa afirmação. João estava no ambiente celestial. João estava diante do Pai. João estava diante do Espírito Santo. João estava diante de hostes celestiais, de anjos, de querubins, de serafins. Os anciãos que estavam ali representados, que são uma simbologia do Antigo e Novo Testamento, que estavam ali diante de Cristo, e a voz que diz: ninguém é digno de abrir o livro. Que coisa misteriosa, que coisa extraordinária. Só que João diz, um ancião chega para ele e fala: não chores. Que coisa maravilhosa. Glorifica, louve e exalta o teu Deus, porque o mesmo ancião que falou para João é aquele que se dirige para nós e diz para nós hoje: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro, de tomar o livro e abrir os seus 7 selos. O Pai é maravilhoso, o Pai criou todas as coisas, o Espírito Santo é maravilhoso,
o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, está com a igreja e resiste ao iníquo. Mas quem deixou o seu trono, tornou-se homem, nasceu de uma virgem, andou nessa terra, padeceu, sofreu, foi espancado, foi surrado, foi humilhado, foi pregado numa cruz e rendeu o seu Espírito por mim e por você, foi o Senhor Jesus Cristo. Aquele que João viu no trono disse: eu vejo um cordeiro como havendo sido morto. Ele tem as marcas da cruz até hoje, por mim e por você. Um dia nós vamos chegar diante dele, vamos nos inclinar e beijar os seus pés. As marcas que foram feitas por nós, para mim e para a sua salvação. Ele toma o livro, ele recebe o livro, ele tem o direito de abrir o livro. O livro onde estão os juízos de Deus contra toda a impiedade do mundo. Que são os juízos de Deus contra todos os pecados do mundo. E ele abre o primeiro selo e ele desencadeia o processo da grande tribulação, com a liberação do primeiro cavalo. São 4 cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, preto e amarelo. Então o primeiro cavalo, cavalo branco, e aquele que o montava recebe. Veja que aquilo que Jesus tem, ele conquistou. Ele conquistou com a sua morte, ele conquistou com o seu sangue. Esse cavaleiro que vai ser liberado, ele sai vitorioso e para vencer. Ou seja, ele sai, alguém lhe concede essa postura de vitorioso, mas ele também sai para vencer. A sua vitória ainda está sendo construída, porque o anticristo vai ser liberado, o anticristo vai ser levantado, e ele vai passar a trabalhar pela sua vitória sobre a terra. Então é lhe dado uma coroa, porque ele vai reinar, e é lhe dado um arco. O mesmo arco que é um símbolo, nunca foi símbolo de Cristo. Cristo nunca foi simbolizado com um arco. Cristo é simbolizado com uma espada, por exemplo, mas nunca com um arco. O único personagem bíblico que a gente vê simbolizado com um arco foi Nimrod, que era um poderoso caçador em oposição a Deus, e aquele que inspirou a construção da Torre de Babel. E aí a Torre de Babel que unificava as nações. E aqui também o anticristo tem uma coroa, porque ele será eleito rei sobre este mundo. Rei, não rei dos reis, que virá lá em Apocalipse capítulo 12. Ele é rei sobre essas nações. Ele é rei sobre este mundo, como a própria Bíblia nos alerta, o rei desse século, ou Deus desse século. Então ele recebe uma coroa, ele vem para reinar sobre este mundo que ficou do arrebatamento. E ele tem um arco, da mesma forma que Nimrod, e vai tentar reorganizar agora todo mundo a partir do seu governo. E aí você tem, com a liberação do primeiro selo, eu quero abordar rapidamente aqui os outros cavaleiros para a gente caminhar para o final já. Então você tem aí mais outros cavaleiros, tá certo? Primeiramente em relação ao cavaleiro branco ainda, que é o anticristo, a liberação do anticristo para o seu governo. O anticristo ele está na mesma linha de raciocínio que Daniel já havia profetizado, na mesma linha de raciocínio que Daniel já havia visto. Daniel, por meio das visões, que visão? A visão da estátua, que tinha cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Daniel viu Babilônia, cabeça de ouro, braços e peito de prata, que era Medopécia, ventre de bronze, que era Macedônia, tá certo? Pernas de ferro, que era o Império Romano, e pés de ferro e barro. Uma transição agora, que é Roma misturada com outros reinos mais enfraquecidos, mais vulneráveis. Aí você consegue perceber, se a gente tivesse mais tempo, ia desenvolver mais. Você percebe a União Europeia, por exemplo. A União Europeia, ela toma de empréstimo muito do governo romano, por exemplo, através das leis. As leis com as quais você vive hoje em sociedade, elas têm origem nas leis romanas. Muito do Império Romano continua vivo ainda da nossa sociedade ocidental, tá certo? Por exemplo, através das leis. Então, o Código de Leis é a herança direta do Império Romano. Então, é uma Roma, mas uma Roma mais enfraquecida, mais fragmentada. É os pés de ferro e barro. Daniel, por meio dessas visões dadas por Deus a ele, nos revela que o governo do anticristo vem sendo construído ao longo dos séculos, por meio de impérios que se levantam e caíram e ao final serão reunidos em um poder unificado, assim como Nimrod havia tentado em Babel. Peço para você abrir em Apocalipse 13. Abra em Apocalipse 13, por favor.
que a gente tem que resumir bastante aqui para fechar, tá certo? Apocalipse 13. Olha só o que vai nos dizer lá em Apocalipse 13. Deixa eu aumentar aqui para mim para eu conseguir ler. Vamos lá, isso. Apocalipse 13 vai nos dizer o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Por que eu li esse outro texto aqui? Exatamente dentro daquela explicação que eu dei, da questão parentética de Apocalipse, você tem lá em Apocalipse 6 o primeiro selo, anticristo surgindo. Cristo liberando para esse governo iniciar, cumprir a profecia de Daniel, firmar a aliança com Israel, para reconstruir o templo, que no meio dos 7 anos, depois de 3 anos e meio, quebrará a aliança. E aí Cristo estará então juízo no Armagedon. E em Apocalipse 13 ele retoma. Ali ele descreve alguns aspectos. E em Apocalipse 13 ele retoma. E ele retoma descrevendo que esta besta que sobe do mar, e aí você tem algumas linguagens simbólicas, algumas linguagens alegóricas. O mar na Bíblia sempre representou nações. Como por exemplo em Salmos, quando fala que as nações se embraveceram, os reinos se moveram. E aí essas nações em outros lugares dos Salmos são retratadas como um mar revolto, como um mar bravio. Então as nações que estão em rebuliço durante a grande tribulação são de onde virá esse governo unificado. E aí eu quero fechar a aula com isso aqui, que o tempo já foi, mas uma das coisas que nós temos visto hoje com mais frequência, com mais força, é exatamente essa instabilidade das nações. Com a invasão da Rússia pela Ucrânia, tá certo? Causou uma instabilidade. As nações que antes eram pacifistas agora estão se armando. A ONU, que antes tinha pouca representatividade, agora está buscando mais força, aplicando sanções à Rússia. Mas em breve vão buscar uma representatividade mais forte, mais sólida. E essa representatividade vai surgir. Essa representatividade, logo depois que a igreja for arrebatada, vai surgir na pessoa do anticristo. Aquele que em Tessalonicenses Paulo chama de o iníquo, tá certo? Então o Espírito Santo de Deus tem resistido ao iníquo, à manifestação do iníquo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo liberar o primeiro selo, quando o cavalo branco for liberado, esta besta, conforme Daniel havia visto, vai surgir do mar, vai surgir das nações, vai assumir o seu lugar, tá certo? Na ONU, por exemplo, né? Nessa organização das nações, e vai liderá-los, vai impor sobre eles o seu governo. E aí você tem, por exemplo, em Apocalipse, descrevendo também a imposição do selo, a imposição do 666, do sinal. Aquele que receber na testa ou na mão, tá certo? Vai poder comprar e vender, vai poder comercializar, vai poder ter atuação dentro do comércio. Aí eu pergunto para vocês, coisas que há um tempo atrás a gente falava e parecia tão absurda, né? Parecia uma loucura. Tantas pessoas que trabalham com isso foram chamadas de louco, chamadas de maluco. Eu pergunto para vocês, o que está acontecendo em relação à ordem financeira? Papel moeda. Quantos aí já saíram de casa sem um tostão de papel moeda no bolso? Confiando apenas o quê? Cartão, débito, aplicativo no celular, Pix. O papel moeda sendo retirado de circulação. E aí já tem hoje equipes, já tem startups, que são empresas de tecnologia, aperfeiçoando, melhorando o quê? Dispositivos para serem implantados subcutaneamente, embaixo da pele. Por exemplo, embaixo da palma da mão direita. Tá certo? Aplicativos, né, que vão estar nesses dispositivos e podem controlar seu dinheiro, podem ser colocados como pretexto. Sinal de localização via satélite, se você for sequestrado, você pode ser facilmente encontrado. Se você estiver doente, ele pode indicar seu estado de saúde. Então, quando ele implantar o seu governo e impor a sua marca, ele vai colocar todos os benefícios. E aqueles que ficarem do arrebatamento, que forem conhecedores dessa palavra e que ouvirem acerca desse sinal e recusarem, alguém sempre vai voltar-se para você para perguntar: por que você está recusando?
Por que você está rejeitando? Por que você não aceita isso que é muito melhor, que é um avanço, que é uma tecnologia muito melhor? Eu não aceito porque isso é o sinal do anticristo. E aí, com certeza, aqueles que professarem essa verdade serão duramente perseguidos, serão duramente torturados. Como você já observou torturas em muitos governos totalitários. Os governos comunistas, através de Stalin, de Lenin, tá certo? Através de outros governos, por exemplo, como nazista, através de Hitler, governos da América do Sul, através de Fidel Castro, Che Guevara, outros governos ao longo do mundo, Pol Pot ou Mao Tse Tung na China, perseguiram pessoas por confessarem Cristo como seu Senhor, torturaram pessoas para tentar fazê-las desistir da sua fé, negar a Cristo, perseguiram pessoas, torturaram até a morte, para tentar fazê-las negar, e elas tiveram que resistir até o fim. E eu digo para vocês, se estes homens, que tinham apenas uma inspiração humana, fizeram isso na nossa época, o que fará aquele que vier na eficácia de Satanás, que é a situação do anticristo? Então, certamente eu vou ter que encerrar por aqui. Eu passei por cima de muitas coisas, mas aquilo que eu pude trazer, eu trouxe aqui como uma forma de despertamento para você e para mim. Nós temos que estar alerta, nós temos que estar desperto. O Senhor Jesus Cristo vai buscar a sua noiva, vai buscar a sua igreja, e nós temos que estar prontos para subir na sua chamada, para subirmos no arrebatamento. Então eu agradeço desde já a oportunidade, fico à disposição para outras oportunidades, para outros retornos, e peço para que você medite mais acerca da palavra de Deus. Esse material vai ficar disponível, tá certo? Então quem quiser consultar, quem quiser tirar outras dúvidas, mas a gente vai cada vez mais crescendo na graça, no conhecimento e alertas. Fique alerta, fique atento, Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Em nome do Senhor Jesus.